Rest your head, love, and when you wake, I'll still be in love with time to waste. We watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now we light the way. Olá, e aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre arquétipos e ressonância harmônica. Essa estreita afinidade que existe entre os dois. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês, né, o arquétipo que eu escolhi, que é foi muito bem selecionado. Eu demorei muito tempo para escolher. E em primeiro lugar queria começar falando sobre isso com vocês, sobre a escolha do arquétipo. Na verdade, eu só escolhi o arquétipo depois do primeiro CD da ressonância, ou seja, eu passei por todo o primeiro CD avaliando exatamente qual seria o arquétipo que eu iria começar. É muito comum todo mundo pegar e escolher a águia como um arquétipo, mas é interessante que todo mundo resolve começar por esse arquétipo, justamente porque o Hélio Couto fala nas suas palestras muito sobre a águia, explicando o que acontece numa empresa quando alguém utiliza a águia, quando alguém utiliza um arquétipo de leão dentro de casa. A primeira coisa que a gente tem que entender com o arquétipo é o seguinte: é a responsabilidade que é decidir e colocar um arquétipo dentro da sua casa. Porque o arquétipo ele é universal, ele não vai influenciar só o seu subconsciente. Se existem outras pessoas na casa, ele vai influenciar também as outras pessoas. E como é que a gente vai definir algo que seja bom para nós, para o grupo e para cada individualidade na casa? O ideal seria analisar e ver qual o arquétipo de cada um. Se alguém tem um arquétipo que traga o vitimismo, né? Vamos supor que alguém hoje vive um arquétipo que é uma presa de um arquétipo de caça, como a águia, a coruja, aves de rapina, tigres, leões, cães, né? Animais que caçam e sobrevivem do outro indivíduo. Esses outros indivíduos, que são as vítimas, também são arquétipos. E às vezes você tem numa casa pessoas que são outros, já estão vivendo outro arquétipo. Acredito que o que acontece é assim: quando você coloca a ressonância harmônica na tua vida, a primeira coisa que ocorre é você começa a se equilibrar vibratoriamente. E aí você começa a perceber logo de cara que arquétipo você vivia. Um bom sintoma de arquétipo é o medo, né? Então a gente sabe que o medo ele é uma característica existente no meio, mas assim, alguns animais eles se empoderam da sua força de ataque e eles conseguem ir na direção do seu alvo e capturá-los. Esse movimento, esse indivíduo só vai ter medo de um da sua própria espécie ou algo superior a ele, ou seja, fora do território dele. Por exemplo, a águia é muito exuberante, né?
Mas se ela tiver a casa quebrada no solo, ela se torna indefesa. Então nesse momento a águia teme por algo que aconteça por ela. Pode ser a gente, sendo uma águia no dia a dia, estar em outro território em que nossas armas sociais elas não funcionem, ou seja, o que a gente vive socialmente no momento não exerce poder naquele local que a gente está. Isso pode causar um certo receio, porque você não está na tua área de atuação. Embora isso não deixa você perder a determinação, o foco que uma águia tenha. A grande questão é assim, o cara ele vive um arquétipo ruim a vida inteira. Ele foi construído por esse arquétipo. E aí ele decide imediatamente colocar um arquétipo forte na vida dele. Em primeiro lugar, ele não estudou nem o arquétipo que ele está vivendo. Ou seja, o cara vive um arquétipo de hiena. Só sabe dar risada, só quer saber de besteira, só quer saber de distração, e só quer se juntar com o seu grupo e ficar fazendo kia, e rindo. Você deve conhecer alguém assim, que não quer saber nada da vida, e a vontade dele é só ver a parte boa, só dar risada, sorrir e fingir que não existe mais nada a não ser esse mundo que ele vive. Só que não, né? Porque na verdade as hienas comem o resto das leoas e dos leões, né? E para afetar alguém, eles vêm em bandos, né? Então, por aí você tira por base, né? Pessoas que agem em grupo para o mal do outro, né? Então, imagina essa pessoa viveu esse arquétipo, aí ela coloca a ressonância na vida dela, e aí a ressonância começa a mostrar para ela o que ela sempre fez, o que ela sempre vive. Então, aí a pessoa resolve assim, eu vou virar uma águia da noite pro dia. Ele sempre foi um tonto na empresa, ele sempre viveu aquele arquétipo fraco, e aí um dia ele chega e ele é uma águia. O que vai acontecer? Ele ainda não sabe lidar com outros da sua própria espécie, ou seja, porque ele não aprendeu. Ele primeiro foi lá, quis comprar o quadro. Eu até gosto do Rogério, né? Rogério Souza, tem um canal aqui no YouTube. Ele tem na área de comentários, né, um cara que perguntava qual era o tamanho do quadro que precisava comprar, né? Então você imagina, né? A pessoa ela ainda está pensando que o arquétipo é o tamanho do quadro, né? Então, quanto maior, se eu colocar o tamanho dessa parede aqui, mais influência ele vai ter. Não, não é exatamente isso. Quando você descobre seu arquétipo, vem um outro processo. Primeiro é o que você tem que entender o que vai causar com as pessoas que estão dentro do seu lar, na sua casa. Esse é um ponto muito importante. Tem que ficar muito atento para ver o que vai causar. Se der errado, vocês têm que pegar, ser humilde o suficiente de trocar, tirar o arquétipo e colocar outro. Agora, que ele funciona? Funciona. Isso aí é a decoração da tua casa, como o Hélio diz, é a tua vida, é a tua expressão, né? Faz parte do seu eu interior. Então, quando você escolhe um arquétipo, não é o tamanho do quadro que importa, o que é qual a manifestação que ele está produzindo na tua vida nesse momento. O que é as características que esse arquétipo tem que você deve implantar na tua vida, que você tem que utilizar. Então é isso que você tem que analisar. Esse é um arquétipo muito complicado, o arquétipo do tigre. Todos têm um certo receio de lidar com ele. Só aconselho quem for usar o tigre, estudar muito a fundo o que é o arquétipo do tigre, né? Ele é só um abaixo da águia, então eu poderia ter escolhido a águia, né? Todo mundo escolhe a águia, todo mundo quer a águia, mas não é bem assim. De repente você tem que escolher um outro abaixo ainda, como a coruja, por exemplo, como o gavião cacará brasileiro, né? De repente você tem que escolher algumas coisas que não estão nesse porte ainda, não quer dizer que você não vai usar ele depois. Amanhã ou depois você pode chegar num nível de conhecimento de arquétipo que você vai utilizar. Ou seja, a primeira regra é cuidado com o uso de arquétipo. Ou seja, o que é o cuidado? Não é um cuidado com medo. Estude primeiro. Estou dizendo que os cuidados que você tem que ter como qualquer pessoa que pratica ressonância. A gente não estuda bastante, então você passa a estudar os fenômenos
que ocorrem com o arquétipo. Então fica a dica, comece primeiro estudando que arquétipo você vive no momento. Para você primeiro tem que definir qual é o arquétipo que você é. Depois você define as características que você quer para a tua vida. E não se esqueça, o arquétipo produzirá efeito nos outros seres que estão na casa. Então, provoca tanto no masculino quanto no feminino, cada arquétipo tem sua posição. Também recomendo o Roberto Farias, né? Tem um canal no YouTube, ele também tem um vídeo muito interessante sobre arquétipo. E é claro, né, o livro do L. Couto, né, Marketing e Arquétipos, que fala muito sobre isso. Acho que é um dos melhores hoje, no momento, para poder falar sobre arquétipos. Então eu aconselho vocês a começar por aí. O arquétipo ele tem algumas manhas e jeitos que faz com que ele funcione melhor. Então eu gostaria muito de, no próximo vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, Arquétipo 2, e vou falar para vocês exatamente algumas coisas interessantes e algumas experiências que eu vivi com o arquétipo do tigre, né? A minha companheira, minha esposa, a Luciana, ela usa o arquétipo do beija-flor. Também quero contar para vocês algumas experiências que ela teve com o beija-flor. E talvez eu faça uma entrevista pequena com ela, né, se a timidez dela deixar, para vocês verem as experiências que ela tem com o arquétipo beija-flor, né? Primeiro ela definiu o arquétipo dela como o do beija-flor, se sentiu confortável em continuar e vivenciar mais a fundo o arquétipo. Então eu achei interessante, ela há muito tempo já tinha o arquétipo do beija-flor e não sabia, mas hoje vive o arquétipo beija-flor intensamente. E ela está colhendo grandes resultados com esse arquétipo. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo, que eu vou falar também sobre os arquétipos aí, e as minhas experiências com o tigre e as experiências da Luciana com o beija-flor. Um abraço e obrigado por acompanhar o canal. Rest your head, love, and when you wake, I'll still be in love, with time to waste. We watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now we light the way. We watch the fireworks from miles away. They turn to stars above, they come to life.